Somos todos iguais. Somos todos humanos. Parece fazer muito sentido isso, né? E quando você ouve ou diz esse tipo de coisa, parece que não existe racismo no mundo, não existe homofobia, não existe capacitismo. Daí dizer isso parece que realmente somos todos iguais, afinal de contas somos todos seres humanos. Aí eu paro para me perguntar se isso realmente é verdade. Por que então existem tantos movimentos e pessoas que ligam pela igualdade entre os seres humanos? Uma coisa que eu sempre digo para as crianças quando alguém me pergunta: somos todos iguais, né, Sá? Eu costumo dizer: nós somos, mas por enquanto não somos tratados iguais. Vocês, quando crescerem, é que vão ter a função de mudar esse mundo. E só estudando que a gente sabe disso. Porque é lindo dizer essas coisas, né? É muito incrível. Tudo que eu ouço e vejo, eu só lembro dos desenhos da Disney, sabe? Hoje em dia a gente tem algumas representações, bem poucas, de princesas. Mas a Disney surgiu em que ano mesmo? Ah, e as princesas eram todas como? Brancas, magras, frágeis. E nenhuma era deficiente. Existe uma história que não é contada na história que é dada nas escolas. E talvez por isso seus pais, você e até seus amigos sejam racistas. É triste, né? Mas o racismo existe. Você já ouviu falar sobre eugenismo? Essa ideia era uma ideia que foi colocada, disseminada por Francis Galton. Ele foi responsável por criar o termo em 1883. Ele imaginava que o conceito de seleção natural de Charles Darwin, que por sinal era seu primo, também se aplicava aos seres humanos. Seu projeto pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro para membro da família, e assim justificar a exclusão de negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. O Galton pretendeu estender as implicações da teoria da seleção natural, indicando que os seus estudos demonstravam que, além da cor do olho, feição, altura e demais aspectos fisiológicos, também traços comportamentais, habilidades intelectuais, poéticas e artísticas seriam transmitidas dos pais aos filhos. Esse projeto macabro da eugenia foi apresentado ao mundo pela Grã-Bretanha e colocado em prática pela primeira vez nos Estados Unidos. E o Brasil, gente, teve que exportar essa ideia, né? Ela não só exportou a ideia, como ela criou um movimento interno da eugenia. Isso em 1910. A gente está em 2020, né? Para pensar, não faz tanto tempo assim. 1910 para 2020. Nesse tempo, para pensar, tem seus pais que nasceram, seus avós. E naquela época, médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual da época no Brasil viram a eugenia como a solução para desenvolver o país. Eles buscavam embasamento na biogenética para excluir os negros, os imigrantes, os deficientes, e apenas os brancos de descendência europeia povoariam o que eles entendiam como a nação do futuro. A eugenia chegou aqui no país por volta de 1910 e 1914, como eu falei para vocês, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com uma tese orientada por Miguel Couto, que publicou diversos livros sobre educação e saúde pública no país. O Couto via com maus olhos a imigração japonesa. E anos mais tarde, em 1934, seria um dos responsáveis por implementar um artigo na Constituição da época, que controlava a entrada de imigrantes no Brasil. Nos primeiros anos do século XX, porém, no Rio de Janeiro, a então capital brasileira na época, a ideia veio que as epidemias brasileiras eram culpa do negro, recém-liberto com a abolição da escravatura, lá em 1889. Para a parte da elite intelectual da época, a eugenia seria uma forma de higiene social.
Saneamento, higiene e eugenia estavam muito próximos e confundiu com dentro do projeto mais geral de progresso, entre muitas aspas, do país. Conforme assinalou a pesquisadora Maria Eunice Maciel, uma professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando se deparou com a tese orientada por Couto, médico e sanitarista, Renato Kell, considerado o pai da eugenia no Brasil. Esse homem viveu até 1974, gente, vai fazendo as contas. Não é tanto tempo assim. Achou que a comunidade científica tinha que se esforçar mais. Ele acreditou que a melhoria racial só seria possível com um amplo projeto que favorecesse o predomínio da raça branca aqui no Brasil. E agora vem o mais chocante. Se é que vocês não estão chocados até agora. Essa professora, Maria Maciel, enumera algumas ideias de Kell. Segregação de deficientes, esterilização dos anormais e criminosos. E quem eram os anormais e criminosos, gente? Regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório. Educação eugênica na escola, obrigatória nas escolas. Mas não é a educação dizendo que essa lei bizarra surgiu, não. A educação era para dizer que deficiente, negro, asiático não prestava. Testes mentais em crianças de 8 a 14 anos foi regulamentado em filhos ilegítimos e exames que assegurassem o divórcio caso comprovado defeitos hereditários. Só que os defeitos hereditários, gente, não era só uma criança com deficiência, não. Era só uma criança que fosse considerada preta, fosse considerada asiática em uma família. Em 1929 foi feito um congresso de eugenia no Rio de Janeiro. Nesse congresso, que reuniu dezenas de médicos e biólogos favoráveis à ideia de eugenia, eles classificaram pessoas com deficiência como cegos, surdos, pessoas mudas e pessoas com deficiência mental, por exemplo, enfim, não posso nem falar. Ou seja, um mal a ser combatida para que a raça superior prevalecesse. Mulheres eram tidas como procriadoras, e a eugenia para eles era uma forma de advertência do perigo, que ameaça a raça, como o feminismo, como assinalou Maciel. E, gente, para finalizar, na mesma época chegou a ser organizado um concurso de eugenia, que serviria para premiar as 3 crianças que mais se aproximassem do tipo eugênico ideal. As vencedoras do concurso eram todas garotas brancas que foram classificadas como boas procriadoras. Em escala nacional e política, a eugenia era um super projeto, porque permitia identificar as características raciais e físicas consideradas ruins pelos mais ricos da época, e cortar o mal pela raiz para desenvolver apenas as boas características em cada pessoa. É isso, gente. Para quando a gente fala, estamos em 2020, quando vocês vão ver as datas, isso é apenas uma centelha para que vocês pesquisem mais sobre o assunto.